Bom dia, gente. Seguindo aqui na nossa disciplina de empreendedorismo e associativismo, nós finalizamos a nossa última aula nesse slide, né? O indivíduo construindo os seus negócios, construindo seu futuro e sua carreira, né? Eu já mostrei essa imagem, mas isso é para a gente refletir um pouco o que normalmente acontece, que é uma pessoa que trabalhou bastante para ser rico, o seu filho que não deu valor a essa condição, né? Se aproveita da situação, gasta demais e o filho desse vai ser então pobre, porque esse gastou de forma desmedida, tá? Isso é uma frase bem comum, certo? Como se fosse um provérbio que as pessoas costumam falar, que é pai rico, filho nobre e neto pobre, tá? E o que falta aqui, certo? O que falta é nessa situação aqui do filho ter planejamento, certo? Planejar, saber de fato o que ele pode gastar e o que não pode, tá? Em que ele deve investir, saber como é que estão os seus custos, saber como estão os seus lucros, saber calcular disso, usar-se de ferramentas como as planilhas do Excel que vocês estão aprendendo a mexer para controlar seus gastos, certo? E sempre, né, manter essa condição boa de vida que ele teve inicialmente, tá? Então, nós temos que fazer algo que se intitula análise de eficiência, tá? Observar como é que está a nossa empresa, como é que ela está funcionando, ela está sendo eficiente, como é que está a nossa margem de lucro, tá? Então, eficiência é o meio de se fazer corretamente um processo, certo? De forma correta, de boa qualidade, no prazo e de forma acertada, tá? Então, se nós temos um determinado processo para fazer na nossa empresa, que seja, digamos, a produção de coco verde, tá? Nós temos que fazer de forma correta, ter um produto de qualidade, entregar nossas encomendas no prazo, fazer tudo de forma acertada, dentro da lei, com impostos direitinho, tudo mais, tudo contabilizado e vender por um preço justo. Como é que nós vamos saber se esse preço é justo? Se nós calcularmos tudo que nós gastamos, certo? E aí nós vamos saber como é que está a nossa eficiência, como é que está o nosso lucro, se eu tenho dinheiro para investir em uma determinada máquina agrícola para facilitar meu trabalho, se vale a pena ou não, certo? Tudo é calculado para que nós sejamos eficientes na nossa área, tá? Então, deve-se, inicialmente, conhecer a situação atual da cooperativa, já que nós estamos falando de cooperativas, mas isso poderia acontecer para qualquer empresa, tá? Por meio de um diagnóstico, tá? Me perguntaram, essa semana foi a dúvida de um aluno, certo? Falou comigo no privado, sobre o que era diagnose foliar, certo? E diagnóstico, né? Quando o médico dá o diagnóstico, que é ele examina e dá um parecer, não é isso? Diagnose foliar. Então, é você olhar as folhas das plantas, os sintomas que ela apresenta e dizer o que está faltando, qual é o nutriente, certo? Ou se é uma doença, por exemplo. E de uma empresa, da mesma forma, olhar as contas, olhar como estão os processos, certo? No caso da cooperativa, e dar um diagnóstico, para saber como é que ela está indo, tá? Então, nós vamos avaliar a situação econômica. Como estão os cálculos de custo dessa cooperativa, certo? Nós sabemos que a cooperativa tem vários custos, com funcionários, tá? Com administração, com limpeza, com energia, com a manutenção do prédio, enfim, tá? O valor pago por cada sócio é suficiente? Na cooperativa nós temos que ter noção disso. Olha os gastos que nós estamos tendo. Temos tantos gastos por mês, somando tudo. Quanto é que os sócios estão pagando? Isso está dando certo? Eles estão pagando o suficiente para a cooperativa se manter? Estão pagando muito caro? Certo? Se tiverem, o que nós vamos fazer? Vamos manter esse valor e guardar o excedente para determinado momento de necessidade, ou vamos cobrar menos, certo? Ou se não está dando para pagar as contas, vamos ter que cobrar mais. O cooperado conhece os custos da produção da sua propriedade? Isso é muito importante, tá? Para a cooperativa dar certo, como é
uma união de agricultores ali, né, que buscam se ajudar. Cada um deles tem que contribuir com essa cooperativa. Então, o fundamental para a manutenção da cooperativa é que os produtores estejam bem, né, financeiramente falando, tá? E então, depois você faz um diagnóstico, estuda essa situação econômica, nós vamos para os planos de ações corretivas, tá? Quais as providências serão tomadas para resolver ou minimizar o que está prejudicando a eficiência operacional do empreendimento? Eu já avaliei tudo, vi as contas, vi quanto estão cobrando, no caso isso da cooperativa. E no caso de uma empresa individual que vocês trabalharão, normalmente o agrônomo ou o técnico também é o responsável pelas finanças, tá? E a gente vê muito isso. Então, vocês têm que ter esse conhecimento, tá? Onde é que nós podemos economizar? Né? Esse trator está quebrando muito, não seria melhor dar manutenção mais vezes para ver se evita prejuízos maiores, certo? Enfim, vamos traçar planos de ações para que nós possamos ter uma maior eficiência, que aí é o foco, certo? Da nossa empresa, da nossa cooperativa, do que for, tá? Para refletir aqui, nós temos essa imagem, né? Para manter um dente saudável, escovar sempre, tal, fazer uma limpeza de vez em quando, nós gastamos um valor. Para corrigir um problema de uma cárie de certa forma leve, nós vamos gastar o dobro. E se nós deixarmos a situação ficar pior, vamos gastar 4 vezes mais. Então, com isso a gente quer dizer que é melhor prevenir do que remediar. Então, é melhor termos um planejamento, certo? Avaliando tudo que deve ser feito antes que a empresa venha por acaso a quebrar, se nós deixarmos tudo ao Deus dará, certo? Nós viermos a falir e ter prejuízos muito maiores, tá? Então, isso tudo é para mostrar que nós devemos ter planejamento. E o planejamento, ele pode ser estratégico ou operacional, tá? Iniciamos, então, pelo planejamento estratégico. É um planejamento, né, onde deve-se analisar e definir a missão, que é o objetivo fundamental da cooperativa, da empresa, certo? Aqui, ressaltar para vocês. Traduzindo sua finalidade, e que consiste na definição dos seus fins estratégicos gerais. Então, inicialmente, né, nós estamos aqui no tempo de planejamento. Então, é antes de tudo acontecer. Eu vou criar uma empresa e o que é que eu quero que ela faça, tá? Qual a missão dela? Aqui eu trouxe exemplo, certo? Exemplos de missões de empresas agrícolas. No caso da primeira, certo? A missão é algo meio ideológico, bonito, certo? Que mostra a responsabilidade da empresa, que mostra que ela é uma empresa idônea, né? Etc. Então, o exemplo aqui da Coop4, que é uma cooperativa. Promover a valorização dos cooperados através da geração de oportunidades de trabalho, propiciando melhoria de renda e ascensão social. E aqui de uma empresa conhecida nossa, certo? Que nós deveríamos fazer a visita e, se Deus quiser, faremos em breve. Produção sustentável de frutas selecionadas, sadias e saborosas, tá? Então, cada empresa tem uma missão, que é o seu objetivo fundamental, tá? E isso vocês vão fazer na atividade, criar uma empresa, certo? Que essa empresa vai ser montada de acordo com as equipes da disciplina de projetos, tá? E vocês devem fazer isso. Depois da missão, no planejamento estratégico, a gente elabora uma visão do negócio, certo? Que é o estado futuro desejado, certo? E alinhado com as aspirações da cooperativa ou empresa. Algo que ela pode definir e redigir após responder à questão: para onde eu pretendo ir? Certo? É essa questão que vocês devem responder na visão. É o sonho, algo que ainda não tem, mas pode vir a ser real. Então, aqui nós temos o exemplo de uma determinada empresa, que é prestar serviços de produção e comercialização de frutas, atendendo às necessidades dos nossos clientes por meio da adoção de tecnologias e processos eficazes que garantam a qualidade dos nossos produtos, assegurando o crescimento socioeconômico dos cooperados e funcionários,
contribuindo para o desenvolvimento regional. E aqui, mais uma vez, como eu entrei no site da Frutíssimo, temos aqui a visão da empresa, que é sermos referência no Brasil na produção sustentável de frutas, aproveitando todo o potencial econômico das plantas, sem desperdício de recursos e gerando emprego, renda e qualidade de vida no campo. Né? Ainda, nesse planejamento, nós devemos definir os valores, certo? Que são o quê? O conjunto de sentimentos, certo? Que estrutura ou pretende estruturar a cultura e a prática da organização, como, por exemplo, ética, democracia, honestidade, transparência, responsabilidade socioambiental, satisfação dos clientes internos e externos, qualidade e comprometimento. Tá? Exemplos, novamente da Frutíssimo: segurança, qualidade, sustentabilidade, já que esse é um dos valores da empresa, certo? Que visa não aplicar tantos defensivos, focar mais no manejo, certo? Integrado de pragas, etc. Respeito, comprometimento, cooperação, eficiência e inovação, que essa inovação também, com certeza, é uma dos valores da empresa, já que a Frutíssimo sempre busca, se atualizar do que tem sido usado de mais novo, de mais eficiente, na produção de frutos. Ok? Na próxima aula, nós vamos iniciar fazendo uma outra atividade, que é a análise FOFO, onde as empresas de vocês nós vamos avaliar as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças. Eu vou colocar no aluno online quais as tarefas que vocês têm que fazer para a semana de hoje, da aula de hoje, que vão ser pensar numa ideia de uma empresa. Essa empresa vocês vão ter que traçar, fazer todo o planejamento de como vocês vão construí-la, e vocês vão iniciar, criando aí um nome para a empresa, certo? Os valores, a visão e a missão da empresa de vocês, tá? Até a próxima aula, um abraço, até mais.